Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista. Tenho algumas especialidades, mas a que eu mais gosto de atuar é a estomatologia. E hoje eu vou falar sobre gengivas escuras, língua escura, lábios escuros, o que é que pode ser e como tratar, tá certo? Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Estou chegando nos 6 mil inscritos, me ajuda a bater essa meta. Hoje, né? Estou chegando nos 6 mil inscritos. Quem sabe lá na frente, quando você estiver vendo esse vídeo, eu já estou nos 100 mil. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. E agora vamos às informações. Gente, os lábios escurecer. Se seus lábios, sua gengiva, sua língua era de uma cor e agora está mais escuro, existem alguns motivos. Então eu vou falar algum deles para você ver se enquadra a sua situação, tá certo? Um dos principais motivos para o escurecimento de gengivas, lábios e língua é o hábito de tabagismo, ou seja, fumar. Mas não só cigarro, gente. Existem outros hábitos relacionados também ao tabagismo. Por exemplo, o famoso vape hoje, que hoje é proibido no Brasil, mas que a gente vê ainda muita gente usando. Né? O vape é aquele cigarro, como é que tem gente que fala assim, fumar pendrive, né? Ou cigarros eletrônicos. Eles podem aumentar a temperatura na sua cavidade oral, né? Quando aumenta a temperatura naquele hábito de tabagismo, né? Ele pode causar uma inflamação. Quando causa essa inflamação, pode gerar uma pigmentação, que a gente chama pigmentação pós-inflamatória, que é o depósito de melanina na camada basal do epitélio. Calma que eu vou explicar para vocês tudo, certo? A gente tem um epitélio da cavidade oral, que são algumas camadas de pele, que vocês estão vendo aqui, de células de pele. Então a gente tem um epitélio pavimentoso estratificado. O que é que significa isso? Pavimentoso é que ele tem pavimentos, como vocês estão vendo. Estratificado porque ele tem estratos. Por exemplo, os estratos são camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. Cada camada dessa, vamos fazer uma alusão como idade das células. Então, a camada basal são as células mais novinhas, indiferenciadas. A camada espinhosa são as células mais adolescentes. Camada granulosa são as células adultas. E camada córnea seria já que a célula cumpriu a sua função e formou queratina. Quando há hábitos de tabagismo, por exemplo, fumar maconha, fumar cigarro, fumar vapor, fumar narguile, pode haver essa pigmentação, né, pós-inflamatória na cavidade oral. Então, a cavidade oral sofre inflamação e a boca pigmenta. Então, na camada basal do epitélio vai ter o depósito de melanina, que é o que dá essa pigmentação na boca, tá certo? Fora isso, o hábito de combustão, né, que normalmente tem papel, o cigarro tem um papel e tem outros, digamos, aditivos, alcatrão, entre outras coisas, né, além da maconha também, além né, do próprio produto, né, que é a folha da maconha, também tem o papel que enrola a maconha, aquilo sofre combustão. Além dessa pigmentação pós-inflamatória, pode ter o depósito de pigmentos, né, provenientes dessa combustão, desses produtos, né, que são produtos que podem ser tóxicos. Então, isso pode se acumular na mucosa oral. Então, sobretudo gengivas, mas também língua e lábios. E isso pode se acumular na camada basal, por isso que deixa a sua boca mais escura. Para os lábios, também. Como normalmente a pessoa posiciona, né, o cigarro, a maconha, o narguilé, o cigarro eletrônico nos lábios, eles podem sofrer queimaduras. E isso pode deixar os lábios mais escuros também, certo? Normalmente, gente, para esses casos, a gente pede para o paciente eliminar ou reduzir o hábito, mas tem tratamento para isso. Obviamente, se você trata, mas o paciente não elimina ou reduz o hábito, ele vai continuar tendo essa pigmentação. Então, ele vai ter que fazer tratamentos frequentes. E qual é o tratamento? É um tratamento conhecido como peeling gengival, em que você faz uma descamação de todas essas camadas da pele, né, que eu expliquei para vocês, que é a camada córnea, espinhosa, granulosa e basal. Você descama toda essa camada de pele, uma nova camada basal vai surgir sem o pigmento de melanina. E aí vai fazer toda essa camada que vocês já estão acostumados, né? Esses pavimentos de pele que vocês já estão familiarizados, que eu expliquei para vocês. Então, quando a gente desfaz toda essa camada, né, esse pavimento, esses estratos, a pele vai se renovar, mas dessa vez sem um pigmento. Então, a gente faz o peeling gengival, que pode ser feito utilizando brocas, aquelas brocas do dentista, pode ser feito utilizando também escovas mais rígidas, substâncias ácidas, que a gente pode fazer esse peeling na cavidade oral. A boca fica literalmente na carne viva, porque a gente vai expor a camada subjacente do epitélio, que é a derme, né, a camada, digamos, tecido conjuntivo, mas é indolor, certo? A gente utiliza analgésicos para controle de dor em pessoas que têm uma maior sensibilidade à dor, a gente pode utilizar cimentos cirúrgicos, e essa camada vai se renovar
em torno de 7 dias. Então, esse é um dos procedimentos para esses casos. Quais são outros casos que podem deixar pigmentações escuras na boca? Por exemplo, alguns medicamentos. Por exemplo, medicamentos como quimioterápicos. Alguns quimioterápicos podem depositar pigmentos na cavidade oral. Então, os pacientes que fazem tratamento contra o câncer podem ter lábios, língua e boca mais escuras. À medida que esse tratamento for cessando, né, vai diminuir a pigmentação causada por esses medicamentos e você também pode lançar mão de técnicas como o peeling gengival, se o paciente tiver uma queixa estética que queira acelerar essa regeneração tecidual. Então, essa também pode ser uma solução para esses pacientes. Outros medicamentos, como por exemplo, alguns antihipertensivos, podem deixar a boca mais escura. Lesões frequentes na boca, né? Então, um paciente que traumatiza muito a boca, ou que tem doenças como líquen plano, né? Patologias como líquen plano, que são patologias autoimunes, podem causar o que nós chamamos de pigmentação pós-inflamatória. Então, a sua boca pode ficar escurecida, porque o depósito de melanina é um mecanismo digamos, de defesa, por conta dessa inflamação. Então, após a inflamação, há o depósito de melanina. Então, o tratamento é similar, porque a pigmentação acontece devido à melanina, tá certo? Um outro motivo, gente, é a anemia. A anemia, inicialmente, ela pode deixar as mucosas pálidas. Então, a sua mucosa pode ficar pálida por quê? Existe menos células sanguíneas, hemácias, hemoglobinas, então a circulação sanguínea em extremidades como boca e pés pode ficar mais prejudicada. Então o sangue demora mais a chegar nas extremidades, deixando a mucosa pálida, face pálida, certo? Mas em caso de anemia grave, por exemplo, quando a hemoglobina está muito baixa, em torno de 5, 6, a mucosa, em vez de ficar pálida, pode ficar escura, pode ficar mais arroxeada, amarronzada, porque é um sinal de hipóxia. Hipóxia é tudo que está com baixa oxigenação. Então a função da hemácia e da hemoglobina, né, é transportar oxigênio. Se você tem menos hemácia e menos hemoglobina, você tem menos oxigênio circulante. Sendo assim, o oxigênio vai chegar com mais dificuldade em boca e pés, deixando a área com hipóxia, ou seja, com baixa oxigenação. Então essa fica uma área mais escurecida. Quando você inicia o tratamento, todo esse processo irá cessar. Tá certo, gente? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida relacionada a isso, deixa nos comentários. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo. Curte esse vídeo se você achar um vídeo legal, interessante, relevante, que eu te dei várias dicas. E até a próxima, gente.